Boa noite, caros alunos. É um prazer estar de volta com vocês nesta semana. Eu tinha preparado um fórum para que vocês pudessem discutir juntamente comigo, né, sobre o isolamento vertical e o isolamento horizontal. Mas como eu percebi que até o momento ninguém chegou, eu vou direto para a nossa aula de revisão, né, que vocês terão na prova, ok? Então, de acordo com o que nós vimos até hoje, com a Lei 6.404 de 79, as contas podem ser divididas em dois grupos. Quais são esses grupos? As contas patrimoniais são as contas que representam os bens e os direitos do ativo e das obrigações, o passivo e o patrimônio líquido. Já as contas de resultados são as que representam as receitas e as despesas da entidade. Então, se a gente precisasse definir o que são contas patrimoniais, contas de resultado, diríamos que as contas patrimoniais são as que representam nossos bens, nossos direitos, nossas obrigações, né, no patrimônio. E as contas de resultado são as que representam nossas receitas e as nossas despesas. Aí depois nós passamos para o processo de constituição de empresa. Quais são esses processos que a gente precisa, né, passar por todos eles? Os mínimos, os indispensáveis, quais são? Processo junta comercial no Estado, a que pertence, né, no nosso caso, o Rio Grande do Sul. A Receita Federal, também é feita na jurisdição do Rio Grande do Sul. A prefeitura da sua cidade, nós, no nosso caso, estamos falando do Rio Grande do Sul, então cada uma na sua cidade a que pertence. A Secretaria do Estado a que pertence, a Secretaria da Fazenda, a que elas pertencem, a regional. A Secretaria de Saúde, se for de alimentação. Somente nesses casos envolve a Secretaria de Saúde.
Aí depois nós temos os conselhos, que cada atividade tem o seu conselho. No nosso caso, contadores, nós temos o CRC, e aí CREFIT, enfim, e outros conselhos. Dependendo de cada atividade da empresa, então, após feitos esses passos anteriores, tem que ser feito o registro nos seus devidos conselhos para autorização de suas atividades. Quando se trata de indústria ou de algumas atividades que possam possuir alguns dejetos que possam prejudicar o meio ambiente, é necessário uma licença da FEPAM. E aí tem vários processos que são obrigatórios a serem feitos, tá? Junto à FEPAM. Somente quando são indústrias ou algum estabelecimento comercial, alguma coisa que exija, dependendo do ramo dela de atividade, dos quinais que, quando é constituída a empresa, aí vai para esse órgão. Então, depois nós fomos para nossas modalidades de empresas. Aí nós temos as nossas empresas, que são a sociedade anônima, ela tanto pode ser de capital aberto ou de capital fechado. Quando uma sociedade, né, ela pode ser anônima, hoje é obrigatório, né, já com 3 pessoas se constitui uma sociedade, sendo que uma delas tem que ter no mínimo 51% das ações, e as outras 2, uma pode ter 32% e a outra 17%. Então, uma sempre tem que ser majoritária, numa sociedade anônima. Tá? Então, quando eu disse ela é de capital aberto ou de capital fechado. Capital aberto é que coloca as ações na Bolsa de Valores. Capital fechado, então, não coloca ações, e aí são questões de próprio cunho das empresas fazerem a opção de capital fechado ou não, ou estarão se preparando para colocar futuramente ser de capital aberto. Aí depois nós temos as empresas limitadas, que é no mínimo de 2 pessoas. Aí essa empresa é limitada por quê? Quando é constituído, ele tem um capital social. E este capital social, ele é dividido entre essas, no mínimo 2 pessoas, podem ter quantas mais que for, mas no mínimo 2, e este capital social, ele é dividido entre as partes em ações, né, em cotas de participação dessas empresas. Então, uma pessoa pode ter 1% e a outra 99%, sem problema nenhum. Normalmente, 50% de cada sócio, normalmente, mas não é regra, depende do acordo que os sócios fazem. Sendo que a responsabilidade inerente às atividades da empresa é proporcional ao capital social de cada um dos sócios. Aí nós passamos da limitada para a empresa individual. O que é essa empresa individual? É de uma única pessoa. Então, essa é uma questão assim, não quero sócios, então eu vou ter uma empresa individual. Aí, sabendo que tem uma particularidade um pouco preocupante quando as empresas é individual, porque o capital da empresa, se houver dívidas, ele pode ser usado o capital do empresário. Então, essa é uma preocupação da empresa individual. Mas também tem a particularidade que ele é o único dono do seu negócio mesmo. Depois nós temos a modalidade do MEI, que é o microempreendedor individual, que é bastante conhecido, que geralmente é para uma pessoa, pode ter um empregado, e ele hoje tem um faturamento de até 87 mil por ano permitido. Tem uma modalidade mais simples, onde foi para incluir essas pessoas que não tinham condições de ter outra modalidade de empresa individual, porque elas têm todas as partes contábeis necessárias, e o MEI não tem necessidade de contabilidade, sim, outras formas de ser feitas, mas não é obrigatória a contabilidade. Depois nós temos a IRELI, que também é uma empresa individual de responsabilidade limitada, é um formato um pouco diferente. Ele pode ser constituído por apenas um sócio, né? Para abrir uma IRELI, é preciso declarar um capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos atuais.
o empresário não tem seu patrimônio pessoal afetado por dívidas da empresa. Então, por isso que muitos estão fazendo essa opção, já que a empresa individual anterior ela tinha esse agravante. Aí depois eu me lembro que vocês fizeram o trabalho dos princípios contábeis, que vocês foram na biblioteca, pesquisaram e apresentaram lá na frente, né, que muitos não gostaram, mas enfim, foi um trabalho que vocês fizeram. Então, os princípios contábeis representam a essência das doutrinas e teorias relativas às ciências contábeis. Então, nós temos os princípios esses, o que são? As diretrizes que norteiam como que deve ser as atividades, como que deve se portar as questões contábeis dentro de uma empresa. Então, nós temos o princípio da entidade, que reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. Então, é a necessidade da diferenciação do patrimônio particular, como a gente diz, não misturar os caixas. Então, não pode misturar com o patrimônio da pessoa ao qual é proprietário da empresa. Então, o princípio da entidade, o que é da empresa, o que é do empresário. São coisas bem diferentes. Eu costumo dizer que a entidade ela tem a sua identidade através do CNPJ, enquanto que nós, pessoas físicas, temos o nosso CPF. Então, não podemos misturar o CPF do empresário com o CNPJ da empresa. Então, não seria de forma assim mais simplória, não misturar os caixas, que é da empresa, que é do empresário. Já o da continuidade, ele já tem um princípio que diz assim, as operações são para que a empresa perdure, que ela não... Tu constitui uma empresa e ela tem que ir adiante, né? E dos seus componentes, tem um patrimônio que leva e as suas circunstâncias. Então, o princípio da continuidade da entidade é que ela continue. Tu não vai constituir uma empresa hoje para fechar amanhã. Então, esse é o princípio da continuidade, dar continuidade em operações no futuro, inclusive, né? E sempre procurando elevar o seu patrimônio. Já o princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas, né? O princípio da oportunidade. Então, não, se alguém um dia convidar ou tiver algumas questões na tentativa de distorcer informações, lembrem que o princípio da oportunidade, ele existiu, mas você não pode né, se usufruir dele. Então, é o princípio da oportunidade, refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Então, o que tem ali, elas são informações íntegras. Já o registro pelo valor original determina que os componentes patrimoniais devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Então, sempre, esse registro pelo valor original é sempre no momento do valor que efetivamente você adquiriu tal produto, tal serviço, pelo valor original da transação, sempre em moeda nacional. Mas se eu compro uma nota que é em dólares, que é em euros, enfim, vai ter que converter a moeda e registrar em valor de moeda nacional, nossa moeda, no nosso caso, o real. Depois nós vamos ter o princípio da competência e da prudência. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou do pagamento. Então, o princípio da competência. Quando foi que aconteceu o fato? Foi dia tal do mês tal. Eu não recebi. Não tem problema. Então, esse princípio, independentemente se você recebeu ou pagou, ele tem que ser registrado no ato que ele aconteceu.
No ato, quer dizer o quê? No período de abrangência do mês dentro daquele dia. Já o princípio da prudência determina que a adoção do menor valor para os componentes do ativo, de maior valor para os do passivo, sempre que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a qualificação das mutações patrimoniais. Tem uma questão que a gente tem que dizer assim, ó, na dúvida, pró-fisco, tá? Se eu tiver que declarar um imposto um pouquinho maior, que assim eu faça, que eu nunca vou cair numa malha fina, eu nunca vou cair em algumas negligências se eu recolher R$1 a mais. Agora, se eu recolher R$1 a menos, ou se eu lançar um valor a menor, isso pode dar problema, sim. Então, na dúvida, pró-fisco. A gente previne desastres futuros. Aí, depois, nós temos os impostos, né? Eu trabalhei semana passada, os impostos, principalmente, nós temos duas modalidades, a cumulativa e não cumulativos, os impostos cumulativos e não cumulativos. Eu me lembro que vocês, alguns ficaram com um pouco de dúvida sobre os impostos cumulativos e não cumulativos, então vamos lá. O imposto é cumulativo, né? Ou tributo cumulativo é aquele que incide em todas as etapas, o quais sejam tanto na minha compra como na minha venda. Ou a gente também pode dizer, a gente paga na origem até o consumidor final, incluindo na composição do custo final. Em consequência, eu vou pagar de novo no preço final do produto. Então, isso é cumulativo. Seria um imposto né, que as empresas, ainda eu coloquei aqui em vermelho, significa que a empresa não terá direito a crédito do tributo pago no momento da aquisição de uma mercadoria. Eu adquiri aquela mercadoria por X preço, vou vender por XY, eu vou pagar a tributação em cima do XY. Aquilo que eu paguei na compra, eu já paguei na compra, e vou pagar na venda novamente. Então, isso se chama de cumulativo, que vai acumulando, como se eu tivesse dito acumulando. Já o não cumulativo, os impostos ou tributos não cumulativos, é aquele que, na época ou na etapa subsequente aos processos produtivos ou da comercialização, incide sobre o mesmo, né? Então, nós temos, assim, quais são os principais? ICMS, IPI, PIS e COFINS. Esses PIS e COFINS aqui, o não cumulativo, então são esses os 4, mas o PIS e o COFINS é somente para empresas do lucro real. Então, eu comprei um produto, eu paguei imposto. Eu vendi, eu paguei imposto de novo. Então, quando eu comprei, eu paguei. Eu vendi, eu vou pagar de novo? Não. Então, eu paguei X quando eu comprei e quando eu vendi, deu o X mais Y, eu vou recolher somente a diferença que deu entre quando eu comprei, o imposto que eu paguei na compra e quando eu vendi. Pago só a diferença. Isso se chama de imposto não cumulativo. Tá? Nós temos algumas atividades práticas que eu vou propor para vocês, aí que vocês precisariam, né, responder isso. Tem alguém aí, está me escutando? Então, essas atividades práticas são assim, vocês precisam, de forma bem clara, bem sucinta, dizer o que é ICMS a recolher, qual é a diferença, o que é esse ICMS a recolher, o que é tributos a recuperar, né? O que são um tributo a recuperar, o que é um produto a recolher. Eu preciso saber essa diferença. Me lembro que semana passada expliquei para vocês, né? Eu tenho um produto a recolher, que é uma obrigação. Eu tenho a recuperar, que é um direito, tá? Então, se é um direito, em qual das modalidades de empresa que entra? E aí nós temos, né, dois cálculos que precisam ser feitos: calcular os impostos sobre compras e sobre vendas.
Então, aqui eu coloquei duas modalidades de empresa. A empresa Silva e Silva Limitada é optando pelo lucro presumido. E a empresa XYX é optando pelo lucro real, né? Ambas têm PIS, COFINS, ICMS e IPI. A empresa Silva e Silva adquiriu compras da indústria de biscoitos para industrializar biscoitos no valor de 520. Após compor seus custos, precisava vender o mesmo produto por 6.400. Então, o que vocês têm que fazer neste momento? Calcular os tributos, sabendo que a empresa de lucro presumido somente tem direito a crédito do IPI e do ICMS. Os outros tributos têm que recolher, portanto, é uma obrigação. E o PIS, e o ICMS e o IPI, eles dão direito de... não te dá direito de recolher nada, só o ICMS e só o IPI. O PIS e o COFINS não têm direito. Já a empresa de lucro real, ela é aquela que é o não cumulativo, imposto não cumulativo, então você faz o cálculo, calcula teu imposto, cada uma, tanto na compra quanto na venda, e faz a diferença, a pura diferença entre o valor recolhido e o valor a recolher. Então, tem um direito e tem uma obrigação. Qual é que é o valor que vai dar entre esses dois tributos? Tá? Então, aqui, para continuidade da atividade prática, também eu coloquei, né, a empresa XYZ, que é do lucro real, adquiriu compras para industrializar bolos no valor de 980. Após compor seus custos, precisou vender o mesmo produto por 1.050. Então, o que vocês terão que fazer? Calcular todos os tributos que semana passada, eu me lembro que eu passei para vocês. Eu fiz um exemplo prático junto com vocês, tá? Então, é isso que vocês precisam fazer neste momento. Assim, vendo essa parte toda que a gente foi até agora, eu considero que eu já consegui fazer uma revisão para a prova, e se vocês conseguirem captar bem essa parte de revisão que eu fiz agora, vocês com certeza vão ser felizes na conclusão da prova de vocês. Certo? Algumas dúvidas, eu estou sempre à disposição e estou aqui esperando por vocês.